Que a paz de Deus esteja com todos. Estamos mais uma vez aqui na Associação Espírita Lauro Machado para fazer a nossa palestra. É sobre o livro de Divaldo Pereira Franco, Leis Morais da Vida. Este livro, a lição 52, Erro e Queda. Então, nesse texto nós vamos falar um pouco sobre a orientação de Tiago. Ele diz: não erreis, meus amados irmãos. Aí eu pergunto, como nós podemos evitar de errar? Será que nós podemos evitar o erro? Temos que orar e vigiar constantemente, porque o erro ele faz parte do nosso aprendizado e da nossa existência nesse mundo de provas e expiações. Nós vamos errar? Sim, nós vamos. Mas o que pede Tiago é que não erremos deliberadamente, que nos esforcemos para manter-se em pé. Por que manter-se em pé? Se nós estamos em equilíbrio, nós vamos poder ajudar os nossos semelhantes, porque nós vivemos numa sociedade, e numa sociedade todos estão, de alguma maneira, em ligação uns com os outros. Então, aquele que está em pé, que está em equilíbrio, ele pode dar a mão e auxiliar aquele irmão que está caído, que está em dificuldade, passando por necessidade, sem se deixar levar pelas coisas fáceis e os prazeres momentâneos. Então, muitas vezes, o que acontece é isso. Nós caímos no erro por coisa à toa, né? Nós nos deixamos levar pelos prazeres momentâneos, pelas coisas fáceis, pela porta larga, e é onde nós viemos a cair. O erro, ele nos prende aos compromissos de reparação. Por quê? Porque se nós cometemos um erro, uma falta contra as leis da natureza, as leis de Deus, com certeza nós vamos ter que fazer a reparação desse erro. Então, não podemos evoluir sem quitar os nossos débitos com as leis de Deus, com o próximo e conosco mesmo. Então, o erro, ele muitas vezes atinge só a nós. Um vício, por exemplo, né? Pessoa que costuma se alcoolizar, utilizar do álcool. Então ela fala, mas eu não estou prejudicando ninguém, estou fazendo mal só para mim mesmo, não é? Mas aquelas pessoas que estão à sua volta, todas estão sofrendo por aquele problema que a pessoa está passando. Outras vezes, a pessoa prejudica os seus semelhantes com mentiras, com calúnias, com a inveja, e de alguma maneira, tudo isso não vai ficar impune. Porque a nossa consciência, ela vai nos pedir, exigir uma reparação. Chega um tempo que nós vamos ter que lidar com isso. Porque nós sabemos quando nós erramos. Nós não somos mais crianças. Então nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas o que acontece muitas vezes é que a gente se deixa levar e acaba incidindo no erro. E não podemos dizer de nenhuma maneira, como as pessoas dizem por aí, a carne é fraca, não é? Uma desculpa
para esconder as nossas más tendências. Então, muitas vezes a pessoa fala isso, mas quem comete o erro mesmo não é o nosso corpo de carne, é o nosso espírito. Somos nós, lá na essência, que temos os vícios, as tendências negativas que nos arrastam muitas vezes para o erro. A carne é só um instrumento que o nosso espírito está usando neste momento. Outras vezes a pessoa diz: porque os outros fazem, né? Os outros fazem, eu também tenho o direito de fazer. Mas tem uma citação de Chico Xavier que diz assim: aos outros dou o direito de ser como quiserem, e a mim o dever de ser cada dia melhor. Então, os outros são os outros. Nós temos que pensar na nossa responsabilidade, no arrependimento e mais tarde, às vezes muito mais tarde, numa outra existência, sim, vai haver a exigência da nossa própria consciência para a correção desse erro, desse equívoco que nós estamos cometendo hoje. Todas as dificuldades que a pessoa apresenta está direta ou indiretamente ligada à sua evolução. Então, aquela pessoa que já conseguiu uma certa evolução, ela já traz uma força que ela pode usar para se manter em pé, para não cair. E muitas pessoas que têm esse conhecimento recorrem ao Evangelho, recorrem à prece, e é isso que nos fortalece. São processos enfermiços que um dia irão responder e ter que reparar. Então, quando se comete um erro, uma falta em relação aos nossos irmãos, no meio social que nós vivemos, às vezes em casa, às vezes na escola, na casa espírita ou em qualquer outro lugar, no trabalho, quando nós cometemos um erro, pode ter certeza que mais tarde, ou muito mais tarde, numa outra vida, nós vamos ter que responder por isso. Então, sempre estar em alerta, vigilante, procurar não nos prejudicar e nem prejudicar o outro, porque aí seria um erro duplamente, né? Prejudicar o outro, o nosso próximo, nós estamos indiretamente nos prejudicando e prejudicando o outro. Nosso dever é de orar pelos nossos irmãos com dificuldades morais e físicas. Então, o que pede Jesus? Não é nada do outro mundo. É que nós auxiliemos uns aos outros. E quando nós não podemos auxiliar de maneira material, vamos dizer assim, nós podemos auxiliar com orações, com as nossas vibrações, com a prece, com uma palavra, um outro tipo de assistência que não vai precisar nem um centavo. Jesus, ele auxiliava e não tinha nenhum tipo de riqueza para oferecer materialmente, mas tinha o seu amor, o seu coração.
Pois assim nós estamos praticando a caridade e fortalecendo-nos por nossa vez. Quando nós fazemos um ato de bondade, nós estamos praticando a caridade que Jesus nos ensinou e estamos nos fortalecendo, estamos evoluindo. E isso é muito bom para nós e para todos que estão ao nosso redor. Nós já não somos tão crianças, sabemos o que é certo e o que é errado. Isso eu já falei lá na outra parte, né? No começo aí. Que hoje nós já não podemos dizer que somos ignorantes, porque o conhecimento está aí, à disposição de todos. Nós temos aí, jornais, revistas, internet, televisão, etc, etc, etc. Então, ninguém pode alegar ignorância. Mas é que eu não sei ler. Você pode ter a opção de ouvir uma palestra, participar de um grupo de estudo. Então, não temos mais desculpa para falar que nós não sabemos, que não temos a oportunidade, que não temos o conhecimento. Então, tudo está aí para que nós possamos utilizar para o bem, para o nosso esclarecimento e para o esclarecimento daqueles que nos rodeiam. Então, tudo aquilo que não queremos que aconteça conosco, não podemos proporcionar também ao nosso próximo. Como assim? Se nós não queremos que uma coisa aconteça com a gente, como que a gente pode desejar aquilo para o nosso irmão, para a nossa irmã? Então, de maneira alguma, nós podemos pensar assim: tudo o que fizermos em prejuízo de um irmão exige a reparação e causa grande dano a nós mesmos. Por quê? A nossa consciência, ela que vai nos pedir essa cobrança, ela que nos vai dizer a todo momento: você sabe, você fez errado, você sabia e você fez assim mesmo. Então, a todo momento, aquilo vai vir à tona e nós vamos um dia ter que admitir o nosso erro. Primeiro a gente admite o erro, se arrepende, todo um processo, né? E depois vem a reparação. Mas nada vai ficar sem que seja feita essa reparação. Tiago, aqui nessa frase, nesse pequeno versículo, ele diz assim: que não erremos, amados irmãos. E Tiago enfoca o erro em relação às funções genésicas, que é do respeito para com o nosso parceiro, a nossa parceira, o nosso companheiro, com a sociedade em geral. Um erro que muitas vezes ninguém percebe, que passa desapercebido, mas não fica desapercebido aos olhos de Deus. É de não fazer cair e não cair e não fazer com que o próximo caia também. Seria a sedução, não é? Então, se uma pessoa seduz a outra pessoa, uma pessoa muitas vezes que já tem um compromisso, às vezes esse lar, né, tem crianças, e essas crianças não vão entender, são pequenas, vão passar por muitas dificuldades. Muitas vezes a mãe chega para a criança e fala: esse é o seu novo pai. Uma criança, ela não consegue entender isso direito, é muito difícil para ela, e muitas vezes ela adquire um problema, né? Um trauma por causa daquilo. Muitas vezes os pais não consultam os filhos sobre as suas mudanças, não partilham, não tem diálogo, né?
Aí chega para a criança e fala, essa é a sua nova mãe, o seu novo pai. Então, isso aí é uma coisa muito difícil para uma criança e que mais tarde pode acarretar um problema muito grave. Temos nós o livre-arbítrio para fazer nossas escolhas, com certeza, né? Sabemos que colheremos o que plantarmos. Então, se nós estamos plantando hoje, colheremos no futuro. E o que nós estamos colhendo hoje nada mais são do que as nossas escolhas do passado. Jesus, ele esteve em contato com várias pessoas de moral duvidosa. Quando nós lemos na Bíblia ou no Evangelho, nós vemos as pessoas com quem Jesus partilhava o seu dia a dia. Mas era para auxiliar e não para partilhar dos seus erros. Então nós podemos sim ter contato com todas as pessoas de má índole, com problemas, com dificuldades, mas como diz Paulo, temos que nos manter em pé. E Jesus, ele se manteve em pé. Passou por todas essas dificuldades e não caiu nos erros. E pede Tiago que nós temos que estar em pé para podermos levantar os que caíram. Essa é a nossa obrigação, nosso dever é levantar aqueles irmãos que estão em dificuldade maior que a nossa. Resistir à tentação, buscando forças em Deus através da prece, pois isso faz parte das nossas provas e avaliação da nossa evolução. Então, o erro, como disse lá no começo, ele faz parte do nosso aprendizado, mas nós temos que evitar de todas as maneiras de errar, procurar errar cada vez menos, e menos, e menos, e menos. E esse erro, ele faz parte das nossas provas, ele faz parte da avaliação de como está a nossa evolução. Se nós já estamos conseguindo resistir às tentações, não cometendo os erros ou não. Mantemos os pensamentos positivos, de alegria e principalmente no trabalho no bem. O trabalho no bem, ele vai fazer com que nós adquirimos forças e não venhamos a cair na tentação. Assim, nós vamos conseguir força, coragem na nossa caminhada rumo a Jesus. E esse é o propósito de todos nós, caminharmos em direção ao Mestre, procurando seguir os seus ensinamentos, tendo Jesus como nosso modelo e guia. Graças a Deus e obrigado a todos.